O jogo emocional moderno. Você já percebeu que hoje as pessoas não te testam com palavras, mas com silêncio? Elas somem, te deixam esperando, demoram para responder, observam quanto tempo você leva para reagir. É o novo jogo psicológico, e o prêmio é o controle. Cada vez que você se irrita, se justifica ou tenta provar algo, você entrega poder. E o mundo moderno aprendeu a jogar com isso melhor do que nunca. Vivemos na era da manipulação emocional sutil, onde ninguém te grita, apenas te faz sentir. O ataque não é físico, é psicológico. Não querem vencer você na lógica, querem ver se conseguem te desequilibrar. Porque quem controla a tua emoção, controla o teu comportamento. É por isso que a calma é o novo tipo de força, e o silêncio, a nova forma de domínio. Maquiavel já dizia: aquele que controla as suas emoções, controla o seu destino. E essa frase nunca fez tanto sentido. No século XVI, era uma estratégia de poder político. Hoje é uma necessidade de sobrevivência emocional. Porque cada explosão, cada justificativa, cada tentativa de convencer alguém de que você tem razão é uma doação de energia. É o equivalente psicológico a entregar o mapa da sua mente nas mãos de alguém que sabe como usá-lo. Repare, quem te irrita, te controla. Quem te faz explicar demais, te esgota. Quem te ignora, te domina. O verdadeiro poder está em não reagir, em manter o eixo mesmo quando tudo parece exigir uma resposta. O silêncio nesse contexto não é ausência, é presença ampliada. É a mente dizendo: eu escolho quando o jogo começa e quando ele termina. E é sobre isso que este vídeo vai falar, sobre o poder do silêncio, o domínio interno e o estado mental daqueles que se tornaram emocionalmente intocáveis. Porque quando você entende esse jogo, o mundo deixa de te controlar e começa a te respeitar. No mecanismo da manipulação emocional, há pessoas que não discutem, estudam, observam como você reage, o que te irrita, o que te magoa. São verdadeiros hackers emocionais coletando dados invisíveis com um sorriso no rosto. Cada palavra, cada suspiro, cada pausa sua vira informação valiosa. E o curioso é que a maioria das pessoas entrega tudo de graça, especialmente quando tenta se justificar. O manipulador não precisa te dominar com força, ele só precisa te decifrar. Eles aprendem rápido. Notam que você é sensível à culpa, então dizem: você mudou ou achei que você fosse diferente. Parece uma simples frase, mas é um comando emocional. O objetivo não é te entender, é te desestabilizar. Eles sabem que quando você sente culpa, se torna obediente. E assim, a cada reação emocional que você oferece, eles calibram melhor o controle. É um jogo silencioso. E quase sempre, você nem percebe que está jogando. A manipulação emocional é como um condicionamento. Assim como um adestrador usa recompensas e punições para moldar o comportamento de um animal, o manipulador usa afeto e rejeição para treinar o seu emocional. Te elogia quando você cede, te esfria quando resiste. Aos poucos, você começa a agir para recuperar o calor perdido, sem perceber que está sendo programado. É assim que emoções se transformam em submissão. E o mais perigoso é que essa manipulação não parece agressiva. Ela parece amor, preocupação ou até cuidado. A manipulação mais eficaz é a que se disfarça de empatia. Quando alguém te diz: eu só quero o seu bem, mas te faz se sentir pequeno, esse bem é um veneno doce. E se você tenta argumentar, a culpa volta como um laço invisível apertando seu peito. Por isso, a primeira defesa contra manipuladores não é a raiva, é o silêncio. O silêncio corta a fonte de dados. Quando você para de reagir, o manipulador perde o mapa. Ele depende do seu barulho emocional para navegar. E sem isso, fica cego. É por isso que o autocontrole é o maior pesadelo de quem quer te dominar. Quando você não reage, você se torna imprevisível. E quem não pode te prever, não pode te controlar. Mas atenção, o silêncio não é fuga, é estratégia. É como recuar um passo no xadrez para preparar o xeque-mate. O silêncio consciente é ativo, não passivo. Ele não vem da fraqueza, vem da força de quem entendeu que emoção é poder. E poder desperdiçado é poder entregue. O verdadeiro autocontrole é quando você sente tudo, mas escolhe o que o mundo vai ver. E é aqui que começamos a entrar em um território mais profundo, o das leis que regem o comportamento humano. Desde os tempos de Maquiavel, os grandes estrategistas sabiam que quem domina a própria emoção domina o jogo da aparência. E é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir.
Como a filosofia política revela os segredos do controle emocional e da influência invisível. Maquiavel e a lei da emoção. Maquiavel entendia algo que poucos ainda compreendem. As pessoas acreditam mais no que veem do que no que é. Ele escreveu: os homens julgam mais pelas aparências do que pela realidade. Essa frase não é apenas política, é psicológica. Em um mundo onde todos expõem suas emoções como vitrines, aquele que mantém o semblante sereno parece inquebrável. A serenidade, nesse sentido, é uma forma de poder. Quando suas emoções são visíveis demais, você se torna previsível. E previsibilidade é fraqueza em qualquer jogo de poder, seja na política, nos negócios ou nas relações. Mostre raiva e ensinará onde te ferem. Mostre medo e mostrarás onde te controlam. O manipulador moderno não precisa te vencer com argumentos. Basta ler as tuas expressões. Ele te observa como um estrategista observa o campo de batalha, buscando onde o inimigo é mais vulnerável. As emoções, quando expostas sem filtro, funcionam como um mapa de fraquezas. É como entregar o manual de instruções da própria mente. Por isso, os mais sábios não são os que não sentem, mas os que sentem profundamente e ainda assim permanecem calmos. Essa calma não é frieza, é domínio. É a força de quem entende que nem toda reação merece resposta e que o verdadeiro poder é escolher quando e como se manifestar. Maquiavel via o poder como uma arte de equilíbrio, e esse equilíbrio nasce da capacidade de parecer sem necessariamente ser. Em tempos modernos, isso se traduz em algo simples. Quem controla sua expressão controla a narrativa. Pense em um líder que não se abala diante de críticas. Ele pode estar irritado por dentro, mas o que mostra é compostura. E essa imagem, por si só, inspira respeito e até medo. A filosofia política sempre foi, no fundo, uma filosofia emocional. Reis, generais e pensadores sabiam que o domínio das emoções era o segredo da influência. Você pode ter dinheiro, status e conhecimento, mas se não controla suas reações, perde tudo em segundos. A impulsividade é a arma dos tolos. O silêncio, a defesa dos sábios. E cada época comprova isso de um novo modo. Hoje, a vitrine são as redes sociais. Quem observa esse jogo entende que o autocontrole não é apenas uma virtude moral. É uma estratégia de sobrevivência. Em um mundo em que todos gritam, quem fala pouco se destaca. Em meio à histeria coletiva, a calma se torna magnética. O olhar tranquilo, o tom controlado, o silêncio no momento certo. Tudo isso é leitura avançada de poder. Não há nada mais intrigante do que quem não se entrega emocionalmente. E é nesse ponto que nasce o conceito mais mal interpretado de todos: o de ser emocionalmente perigoso. Porque o verdadeiro perigo não vem da frieza, mas da calma. E é exatamente isso que exploraremos agora. O que realmente significa carregar dentro de si essa força silenciosa que tantos confundem com indiferença. O significado de ser emocionalmente perigoso não tem nada a ver com frieza, e tudo a ver com disciplina interna. É o domínio de quem sente, mas não se dobra. De quem pode ser provocado, desrespeitado ou testado, e ainda assim não entrega o controle. Pessoas assim não reagem por impulso, reagem por escolha, e isso assusta. Porque num mundo onde todos explodem por qualquer coisa, quem permanece calmo parece possuir uma força sobrenatural. O emocionalmente perigoso não é aquele que ignora o que sente, mas o que compreende o que sente. Ele observa a própria raiva antes de agir, reconhece a tristeza antes de afundar e transforma o medo em estratégia. É como um guerreiro diante da batalha. Ele sente o perigo, mas não o deixa dominar. É essa combinação de consciência e contenção que cria uma aura de mistério e respeito. Porque quem não revela o que pensa, mantém o poder do inesperado. Imagine uma fortaleza silenciosa em meio a uma tempestade. Os ventos rugem, os trovões ecoam, mas as muralhas permanecem firmes. Assim é a mente de alguém emocionalmente perigoso. Ele pode sentir o caos por dentro, mas por fora há estrutura. Essa imagem, quase poética, traduz o segredo dos que inspiram confiança. Eles são o porto seguro quando todos os outros estão em pânico. E é por isso que atraem tanto. Estabilidade é rara, e o raro é irresistível. Mas esse tipo de poder não nasce do acaso. É construído na dor, nas derrotas silenciosas, nas vezes em que a pessoa quis reagir e escolheu não reagir. Cada autocontrole é um tijolo na muralha da fortaleza emocional. E quando essa estrutura se forma, o respeito vem naturalmente. As pessoas sentem, mesmo que inconscientemente, que ali há algo sólido.
algo que não pode ser manipulado nem comprado. Ser emocionalmente perigoso é entender que a força não está na resposta, mas na ausência dela. É fazer o outro se perguntar o que você está pensando. E esse mistério é o que confunde e desarma. É não correr para se explicar, não justificar o injustificável e não implorar por entendimento. A ausência de reação é o golpe mais elegante do poder psicológico. E a elegância nesse contexto é o novo tipo de autoridade. Essa força cria um tipo raro de presença, silenciosa, mas dominante. Você entra em um ambiente e não precisa provar nada. As pessoas percebem algo, um olhar, uma postura, um silêncio que pesa mais do que palavras. É a energia de quem domina o próprio mundo interior. O perigoso, no sentido mais nobre da palavra, é aquele que tem poder sobre si mesmo, porque quem se governa, governa qualquer situação. E se controlar as próprias emoções é uma arte, existe técnica nisso. E toda técnica pode ser aprendida, praticada e aprimorada. A partir daqui, mergulharemos nos 5 passos práticos que moldam esse tipo de poder interno. O caminho que transforma a emoção em estratégia e o silêncio em arma. Os 5 passos para o controle emocional. O primeiro passo é simples, mas quase ninguém pratica. Pausar antes de reagir. Parece pequeno, mas é revolucionário. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço mora a liberdade. O silêncio é a sua primeira linha de defesa. Quando alguém tenta te provocar, o impulso é reagir. Mas se você respira fundo e observa, algo mágico acontece. O poder volta para você. O outro quer te controlar, mas você o faz esperar. E no jogo psicológico, quem faz o outro esperar, vence. O segundo passo é substituir emoção por estratégia. Ao invés de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E pergunte, qual é o jogo por trás disso? O manipulador age por padrão. Ele quer um script emocional previsível. Quando você muda o script, o jogo trava. Transforme o impulso em cálculo. É como um jogador de xadrez que vê além do movimento imediato. Ele pensa em consequência, não em reação. A mente estratégica é, por definição, uma mente livre. O terceiro passo é treinar seus gatilhos. Todos têm botões emocionais: orgulho, rejeição, medo, carência. O segredo não é eliminá-los, mas conhecê-los tão bem que ninguém mais possa usá-los contra você. Cada vez que alguém aperta um desses botões, veja como uma chance de treinar. Observe o que sente sem julgar. A autoconsciência é o melhor antivírus contra a manipulação. Quanto mais você se entende, menos o mundo te desestabiliza. O quarto passo é controlar as expressões corporais. As palavras mentem, o corpo não. Você pode dizer, estou bem, mas a tensão no ombro revela outra coisa. Os grandes estrategistas treinam não só o que dizem, mas o que o corpo comunica. Um olhar calmo, uma respiração constante, uma postura firme. Isso transmite domínio. Quem consegue ler sem ser lido, ouvir sem responder, observar sem reagir, se torna intocável. E nesse silêncio corporal existe uma presença que intimida sem esforço. O quinto passo é o mais sutil e o mais poderoso. Falar menos do que o necessário. As palavras são munição e o silêncio é gravidade. Quanto mais você fala, mais previsível se torna. O silêncio, ao contrário, faz o outro projetar. Ele começa a preencher os vazios com medo, curiosidade, respeito. As pessoas temem o que não entendem. E é exatamente por isso que o enigma é uma forma de autoridade. Quem domina o silêncio não precisa provar nada. Basta estar presente. Esses 5 passos não são apenas técnicas, são rituais diários de autocontrole. Cada um deles constrói uma camada na estrutura da sua força emocional. E quando você domina esse processo, algo muda no seu campo energético. Você deixa de reagir ao mundo e começa a conduzi-lo. O silêncio vira bússola e o autocontrole, escudo. E é justamente aí que nasce a verdadeira fortaleza interior, aquela que não depende de aprovação, aplauso ou reconhecimento. O próximo passo é entender como construir essa fortaleza emocional de dentro para fora, camada por camada, até que nada externo consiga abalar o que é seu por natureza, o controle interno. Construir a fortaleza emocional. Construir uma fortaleza emocional é um trabalho artesanal. Não é algo que se ergue da noite para o dia, é lapidado camada por camada. A primeira é a consciência, perceber o que sente antes que o sentimento te consuma. É como acender uma luz em um quarto escuro. Enquanto você não vê o que te habita, será refém do invisível. A consciência não é conforto, é clareza.
E clareza é o primeiro tijolo da liberdade interior. A segunda camada é o desapego. Muitos acreditam que controlar emoções é sufocá-las, mas é o contrário. É deixar que elas passem sem que te arrastem. O apego às expectativas, às pessoas e às narrativas é o que nos enfraquece. Desapegar é aceitar que nada externo define seu valor. Quem se liberta da necessidade de ser compreendido ou admirado ganha algo raro: a leveza de não depender. É impossível manipular quem não precisa de aprovação. A terceira camada é a disciplina. O controle emocional não é um dom, é um treino. Cada vez que você evita uma resposta impulsiva, fortalece o músculo da mente. Cada manhã em que você medita, escreve ou reflete antes de agir, constrói muralhas invisíveis contra a reatividade. A disciplina emocional é o que separa o sábio do reativo, o estratégico do impulsivo. É o que transforma a dor em foco, causa em clareza. A quarta camada é o autorrespeito. Não se trata apenas de se valorizar, é sobre não negociar sua paz. Quando você tem autorrespeito, deixa de se colocar em situações que drenam sua energia. Aprende a dizer não com serenidade, sem culpa. O autorrespeito é o que mantém as portas do castelo fechadas para quem não sabe entrar com cuidado. E quando você estabelece esse limite interno, o mundo começa a te tratar de acordo com ele. A quinta e última camada é a resiliência. É o poder de voltar mais diferente. Todo golpe emocional pode ser usado como material de construção. Cada desilusão, cada perda, cada erro é uma pedra que pode se transformar em fundação. A resiliência é o cimento que mantém a fortaleza firme mesmo nas tempestades. Porque o objetivo não é não sentir, é não desabar. A emoção passa, mas a estrutura fica. A mente de quem chega nesse nível é como um castelo com portões fechados. Do lado de fora, o caos tenta entrar. Do lado de dentro, há silêncio, foco e propósito. Não é isolamento, é proteção. É a consciência de que nem todo acesso é um convite e nem toda emoção merece palco. Essa é a verdadeira liberdade. Quando o mundo grita e você ainda assim escolhe o silêncio. E é nesse ponto que voltamos aos grandes estrategistas. Maquiavel, Sun Tzu, Sêneca, todos entendiam que o poder não vem do domínio sobre os outros, mas sobre si mesmo. A fortaleza emocional é a base do poder real. Mas como qualquer estrutura, ela precisa ser mantida, reforçada e testada. E é exatamente isso que veremos a seguir. Como preservar esse poder emocional sem deixá-lo enfraquecer com o tempo. Manter o poder emocional ou poder emocional não é algo que se conquista e pronto. É um treino constante, uma guerra interna que nunca termina. Assim como um guerreiro afia a lâmina todos os dias, quem domina as emoções precisa reforçar o próprio controle diariamente. A mente tende ao caos, e a disciplina é o que a mantém alinhada. Não se trata de lutar contra si mesmo, mas de vigiar o território interno para que o inimigo, a reatividade, não volte a ocupar espaço. A primeira regra é observar. Quem observa, compreende. Quem compreende, controla. Antes de reagir, pergunte-se: o que exatamente estou sentindo? Essa pergunta simples cria uma distância entre você e a emoção. E nessa distância, nasce o poder. O observador interno é como um sentinela no alto das muralhas. Ele vê o movimento antes que o ataque aconteça. Sem observação, você é pego de surpresa. Com ela, você escolhe a resposta. A segunda regra é conter. Conter não é reprimir, é canalizar. A energia que iria para a raiva pode ser usada para o foco. A dor pode virar arte, a frustração pode virar disciplina. Quando você domina a energia emocional, ela se transforma em combustível. As pessoas pensam que conter é fraqueza, mas é o oposto. É força dirigida. A represa só se torna poderosa porque contém o rio. A terceira regra é desapegar. As emoções mais destrutivas nascem da tentativa de controlar o que não está sob o seu poder. Você não pode controlar as ações dos outros, mas pode controlar sua interpretação. A liberdade começa quando você solta o que não pode segurar. E cada desapego é um ato de poder silencioso. Quanto menos você precisa, mais forte se torna. A quarta regra é disciplinar. O controle emocional é como musculação. O resultado vem da repetição. Meditação, leitura, escrita reflexiva, silêncio. Tudo isso é treino. O mundo moderno ensina a reagir. O sábio aprende a responder. Treinar a mente é mais importante do que treinar o corpo.
porque é ela quem comanda tudo o que você é e faz. Um único pensamento dominado pode mudar o rumo de uma vida inteira. A quinta regra é reforçar. Reforçar o poder emocional é cuidar das bases: sono, solitude, propósito. Um guerreiro cansado se irrita fácil. Um ser vazio busca validação. O autocontrole floresce em uma mente equilibrada e um corpo em paz. A manutenção do poder é mais difícil do que sua conquista, porque a rotina, o ego e o orgulho tentam corroer o que você construiu. O controle emocional é, em essência, um treino de guerra interna. Todos os dias você será testado por pessoas, situações, memórias, incertezas. E cada vez que escolhe o silêncio em vez da reação, vence mais uma batalha invisível. O poder não está em vencer o mundo, mas em não ser vencido por ele. E talvez a verdade mais dura e mais libertadora seja esta: o homem que não consegue controlar suas emoções sempre servirá àquele que consegue. Aqueles que não governam o próprio interior acabam servindo aos que dominam o silêncio. E agora que você conhece essas leis, o próximo passo é aplicá-las na própria vida. Transformar o conhecimento em prática e o silêncio em poder. O domínio interno, no fim, tudo se resume a uma única verdade: quem domina as próprias emoções, domina a própria vida. Não importa o caos ao redor, o que importa é o que acontece dentro. Porque o mundo vai te testar, vai tentar te provocar, te confundir, te tirar do eixo. Mas aquele que permanece calmo em meio à provocação já venceu. O domínio interno é o verdadeiro poder. O tipo de força que não precisa provar nada, apenas existir. Você não precisa ser uma muralha fria, basta ser uma tempestade silenciosa. Invisível por fora, indomável por dentro. As pessoas sentirão a tua presença, mas não entenderão de onde vem essa força. É o magnetismo do equilíbrio, o respeito que nasce da tranquilidade. No momento em que você para de reagir, o jogo muda. Você deixa de ser jogado e passa a ser o tabuleiro. E talvez essa seja a verdadeira liberdade. Ser a tempestade que os outros sentem, mas nunca vêm chegar. Quando o silêncio vira tua resposta e o controle interno tua linguagem, nada externo pode te dominar. Você não se explica, não implora, não se altera, apenas observa. E nesse olhar calmo, existe algo que nenhum manipulador suporta: o reflexo do próprio vazio. Agora, transforme esse conhecimento em ritual. Escreva nos comentários a tua afirmação, o teu pacto interno com o poder sobre si mesmo. Sou emocionalmente intocável. Eu vejo através da manipulação. Minhas emoções me servem. Eu controlo minha tempestade interior. Minha mente é intocável. Ninguém me controla. Cada frase é mais que um comentário. É uma declaração de força. Porque o domínio emocional não se diz, se demonstra. E a partir de hoje, o mundo não dita mais o seu tom. Você se torna o silêncio que comanda tudo.